boa noite. Mais um programa Horário Nobre com Juquinha aqui na TV Gazeta. O assunto de hoje eu acho muito interessante, porque nós vamos falar de comunicação. Você que está aí nas mídias sociais, você que quer se comunicar, às vezes a gente fica preocupado, mas o que eu coloco, o que eu vou falar, o que eu vou colocar aqui, qual o assunto? Isso é muito importante para você não cometer erros. E até mesmo coisas que acontecem por aí, que eu acho horrível, né? Você não saber se colocar e prejudicar uma outra pessoa. O nosso assunto hoje aqui é sobre isso, a comunicação. Como falar, como se posicionar. Muito bacana. Daqui a pouquinho o nosso convidado especial. Já volto. Gente, no início eu falei de comunicação. Eu estou com esse convidado aqui, que ele deixa a gente até um pouco nervoso. Porque sabe quando você vai ao dentista, ou você está conversando com o dentista, batendo ali um papo, uma reunião, você fica assim, será que ele está olhando meus dentes? Será que ele está preocupado com meus dentes? É assim que eu estou com esse jovem, sabe, o Diogo Arraes, que sabe tudo de comunicação e a gente vai bater um papo aqui agora. Prazer, uma alegria estar aqui no seu programa. Sua casa, né? Sua casa de comunicação. Prazer mesmo. Nossa, o prazer é meu. Diogo, isso que eu falei aqui é interessante. Eu observo o seu trabalho, acompanhando o seu trabalho e vejo a sua preocupação. Uhum. Para a gente começar, tem mais detalhes e coisas de curiosidade mesmo que eu tenho, e tenho certeza que quem está em casa também tem. Você nasceu aonde? Eu nasci na maternidade de Maio, aqui em Goiânia, 9 de janeiro de 1982. Comecei a trabalhar muito cedo, já trabalhava como professor, sempre fui muito assíduo assim, na escola, sempre tive boas notas, sempre me recordo assim, das primeiras lições. Eu me recordo da minha primeira aula de literatura em 1997, para ser mais específico. Que legal. No colégio onde eu estudei, no Delta, aqui em Goiânia, e depois onde eu também tive a oportunidade de ser professor durante 5 anos. E eu comecei na periferia, em Goiânia, pegava 8 ônibus todos os dias, então conheço todos os coletivos aqui. Trabalhei no Vera Cruz 2 aqui em Goiânia, num colégio estadual chamado Colégio Estadual Solon Amaral. E depois de alguns anos eu estava nas maiores escolas jurídicas do Brasil. Olha, cara. Já tive aí, acho que mais de aproximadamente 300 mil alunos. Claro, óbvio que você é um orgulho para os seus pais, né? Inclusive você tem um paizão bacana, né? Uma história legal, né? Fez muita coisa. Eu estava observando ali. Mas você chegar numa posição que você está hoje, o trabalho que você está fazendo, o que você atravessou, né? Para chegar em São Paulo, como foi essa história? Como foi sair de Goiás? Depois de tantas aulas que você deu aqui, como é que foi isso? O curioso é que eu sempre me espelhei muito na cena goiana, assim. Eu acho que o goiano tem muito da criatividade, tem muito do autoral. E nos últimos tempos, principalmente, Goiás deve muito às pessoas que começaram a trajetória, né? Marcelo Barra, você, tantos compositores, né? O Pádua, que é um grande compositor. Então, eu sempre fui muito de observar, assim, jovem, as primeiras edições do FICA. Eu estava na primeira edição do FICA, por exemplo. Então, aquilo tudo me chamava atenção. Então, de uma forma direta, eu posso assim dizer, eu me espelhei muito nos escritores. Brás Góes Felício, por exemplo, que eu considero um escritor de mão cheia. Um amigão. Tantos outros, assim, né, em Goiás, que fazem um bom trabalho. Os jornalistas daqui, todos os jornalistas que tiveram destaque, e alguns que optaram também, como por exemplo o Fábio Castro, que optou pela carreira regional, mas é um jornalista dos melhores que eu conheço, assim, nacionalmente. Berengues, né? Paulo Berengues é um ótimo locutor. Miguel Jorge, o escritor. Você teve, na verdade, bem extensa. aulas, né? Você foi buscar isso. Você foi na abertura do FICA, o primeiro FICA? O primeiro FICA eu fui na abertura do primeiro FICA, Olha. Depois nas outras edições também. Então eu sempre me chamou muito a atenção essa ideia de existir um festival internacional de cinema ambiental, né? Que é a sigla, né? Revela isso. E aí, poder ter o contato, eu me lembro, por exemplo, que quando foi lançado o Alto da Compadecida no cinema, logo depois, um ano depois, o Matheus Nachtergaele, que é um grande ator nacional,
sempre vinha a Goiás. Então ele sempre ficava na cidade de Goiás. Então essa observação, né, esse meio, tantos músicos incríveis que Goiás tem e teve, certamente foram, sim, repertório de muitas criações minhas. Você me enche de orgulho, Diogo. Vou te explicar por quê. Porque eu tenho uma história só de profissão aí, de teatro e tudo, são 46 anos. Aham. Quando eu vejo um jovem, né, você jovem, um jovem, tem muita história ainda para escrever, e você, a sua busca foi observar, né, foi analisar, foi aprender, tá olhando aquilo tudo que está rolando Aham. ali, para chegar numa onde você está hoje, que vai chegar muito mais longe, com certeza, porque você continua observando, não é isso? Uhum. O grande lance é esse. Acho que assim, o cenário da vida, né, o criador, assim, o escritor, o criador, o comunicador, o empresário, por exemplo, ele é um sujeito que precisa de muita observação, principalmente sobre aquilo que nós estamos falando, sobre o trabalho autoral, sobre desempenhar no mundo, de fato, a sua marca pessoal. Então, a ideia de cultura, né, aquilo que você realmente cultua onde você nasceu, de fato, Goiânia, né? Sou torcedor do Goiás, assim, apaixonado. Então, é de fato seu berço cultural. Então, aqui foi onde, de fato, eu tive as minhas primeiras inspirações. Eu tenho um grande amor por São Paulo, que é onde eu moro já há 12 anos, já trabalho. Tenho um carinho muito grande pela cidade de São Paulo. Aprendi muito ali, né? No bairro de Moema. Ali, pude, por exemplo, também estudar roteiro cinematográfico em São Paulo. Aprendi muito. E tenho um prazer muito grande de ter trabalhado na Abril, né? Eu sou colunista há 8 anos pela revista Exame. E de ser um dos colunistas mais lidos digitalmente, né, de pelo menos 8 anos para cá. Então, em muitas semanas, me mantive em primeiro lugar. Isso é um orgulho muito grande, assim. Então, O orgulho não é só seu, não. Esse orgulho é nosso. Tá com Obrigado. você, é muito importante estar com você aqui. Nessa trajetória, você ouviu muito, tipo, deixa disso? Sim. Ou porque uma pessoa como você, um jovem, um estudioso, as pessoas veem um tal do bullying, né? Aham. Você deve ter sofrido também muito com isso, por ter esse alcance, essa visão diferenciada. Quando eu me lembro, por exemplo, quando a internet surgiu em casa, assim. Eu me lembro, por exemplo, aqui em Goiânia, em 1994, chegou a televisão a cabo. Assim, para mim era muito claro, assim, no setor oeste havia um escritório. Então, o meu pai sempre foi muito televisivo. Então, ele sempre gostou muito de televisão, do ambiente televisivo, né? Então, ali, por exemplo, foi a primeira vez que eu vi, em 94, uma prova de Iron Man, assim. Eu fiquei fascinado, assim. O Sport TV, né, que é uma televisão muito grande hoje, né? Era praticamente uma rede independente que transmitia esportes que não eram culturais no Brasil. Então, isso tudo diferente me chamou muita atenção, assim. Até como estilo de vida mesmo, né? Mas, então, o ambiente televisivo sempre esteve dentro da minha casa. E eu me recordo, por exemplo, eu acho que eu sou um fã ou sou um bom de memória. Então, por exemplo, tem uma cena que me marca muito, assim. Quando eu ia assistir a jogos no estádio Serra Dourada, muitas vezes eu não via o jogo. Eu ficava vendo, assim, o Edson Rodrigues. Eu me lembro de alguns outros narradores, como eles conduziam uma narração futebolística. Então, assim, a comunicação, acho que participa da minha vida desde quando eu me entendo por gente, assim. Então, essa criatividade, esse posicionamento, acabei levando. Mas respondendo a sua questão sobre bullying, preconceito, então, eu vivi numa década de 90 em que Goiás não tinha internet, tinha TV a cabo. Então, quando se falava sobre Goiânia, por exemplo, algo que eu acho lamentável, são algumas referências a, por exemplo, um acidente Césio 137, com todo o respeito, empatia às vítimas e tal. Mas, por exemplo, um dia desses houve uma matéria que Goiânia sediaria a Copa América e fizeram uma relação entre o Estádio Olímpico e o Césio 137, quando, na verdade, o Estádio Olímpico é palco de atletas olímpicos, né, que ali nadaram e representaram o Brasil. Por exemplo, o goiano Bruno Bonfim foi um dos representantes, um dos maiores representantes brasileiros da natação, da Olimpíadas de Atenas em 2004, e pouco se fala sobre isso. Por quê? Porque ainda existe uma visão, se bem que hoje, com as mídias sociais, isso vem diminuindo bastante, mas ainda existe uma visão tanto quanto pequena e lamentável de outra parte da mídia de outros estados, de que Goiás não é um produtor daquilo que é cultural.
E, infelizmente, os artistas que viviam ou vivem do rock aqui em Goiânia, por exemplo, foram duramente penalizados por esse preconceito. Alguns até conseguiram, via internet, há pouco tempo participar de festivais como Coachella, enfim, festivais conhecidos mundialmente, né? Mas outros ficaram penalizados por essa visão, tanto quanto... Por essa comunicação errada, né? Sim, sim, não Foi tem uma dúvida. comunicação, houve isso. Eu lembro que eu fui convidado na época do Césio, logo depois, a fazer um trabalho em São Paulo, para uma grande empresa. Poxa, cara, perguntavam para mim se... É sério isso? Se tinha onça na rua, as pessoas preocupadas se ia pegar o Césio, se ia ser contaminadas, né? Então, há uma comunicação errada que levam, de repente, para as pessoas, né? E isso acontece muito. E hoje, uma velocidade incrível através das internet, das mídias sociais. Isso, né? isso. Uhum. Então, nessa década de 90, por exemplo, né, que foi a minha adolescência toda, quando se falava sobre determinada vertente, né, uma das maiores bailarinas do mundo, Amanda Moraes, que tem até uma relação indireta com a minha família, que hoje mora na Rússia, participa do Bolshoi, é a bailarina viva das mais premiadas mundialmente, né, para não dizer a mais, tem o berço todo familiar em Goiânia. Então, Eu vou aproveitar esse gancho seu. Como isso tudo que você está falando, vivi muito. Meus amigos, os artistas, eu sou um cara que eu não quis sair daqui. Eu falei, não, eu quero ficar, fui fazer algumas coisas fora tal, mas aqui sempre foi meu interesse. Mas amigos que sempre foram até humilhados por isso. Né? Eu vejo, por exemplo, tem um amigo que eu considero assim, um dos maiores cantores do mundo e que é considerado o maior cantor, um dos maiores do mundo, que é o Orlando Moraes. Sim, sim, né? conheço. Sua história é belíssima. Belíssima. As pessoas falam um pouco. Goiás não sabe entender isso, eu ainda sinto essa falta, sabe? Você, por exemplo, com essa história sua linda, eu estou muito orgulhoso de estar recebendo você aqui, porque para mostrar para as pessoas que existem os nossos goianos em várias áreas, não só no sertanejo. Claro. Né? Existe o rock, como você falou há pouco, existem vários segmentos que não são bem visto fora, sabe? Isso. E esse posicionamento eu acho que poderia haver um espaço maior, assim, as pessoas que construíram fora, né? E aí, consequentemente, também os veículos de comunicação em Goiás acabaram sendo penalizados. Então, por exemplo, eu sou um grande fã do Grupo Quasar, que eu acho que tem uma das histórias sétima, né? de companhia de dança mundialmente das mais originais, tem um lance da poesia concreta muito bonita e tal. Então, quando se fala, por exemplo, na carreira da comunicação em Goiás, ainda é muito difícil porque ou o sujeito vai, por exemplo, à busca do sensacionalismo, e aí ele precisa, de fato, ditar uma determinada regra. Mas, por exemplo, um dia desse, quando eu cheguei a Goiânia, eu logo coloco em uma rádio que eu tenho, assim, um amor muito grande, os maiores acervos de música popular que eu tenho como referência, né? E aí o André Mous, que é um apresentador e vocalista de dos maiores grupos de blues que eu conheci na adolescência, literalmente, além de apresentar, dá uma aula de música, coisa que eu dificilmente encontro fora, talvez eu encontraria em algumas emissoras. Então, isso só revela, né, o sentimento que eu tenho é que, assim, às vezes eu lamento por aquelas pessoas que têm sede do cultural lá fora, porque existe uma produção regional muito poderosa aqui em Goiás. Olha, então, basicamente isso foi o que eu aprendi. Então, quando eu fui para fora, eu não tive medo, assim, porque o repertório que eu tenho, eu acho que ele é, no mínimo, uma alavanca para se criar coragem em fazer algo. Então, quando eu publiquei meu primeiro livro, em 2012, né, vendi mais de 50 mil exemplares em pouco mais de um ano, por exemplo. Vendas gigantescas. Foi um best-seller para uma época que ainda não privilegiava tanto o livro impresso, né? E eu tive a oportunidade... Você pode falar o nome do livro? O livro foi publicado pela editora Saraiva, eu sou ainda contratado da editora Saraiva, chamado Português, com o meu nome, né, Diogo Arraes. E o prefácio ele foi escrito pelo professor Sérgio Nogueira, que à época liderava um quadro no programa do Caldeirão, do Olha Luciano só, Huck. cara, olha o que você está... Olha por onde você está passando. E nós viemos a Goiânia, eu fiz o lançamento na Saraiva do Flamboyant, na época, 2012, né? E nós aqui também fizemos uma palestra sobre o novo acordo, a época, ortográfico e tal.
Mas aí é muita história depois disso. Então, assim, eu, de fato, pelo meu repertório, o que eu aprendi aqui me deu muita base para poder ir para fora, entender um pouco desse movimento, né? Mas não temer jamais, assim. Não, ir para fora, não temer e chegar próximo de grandes pessoas, né? Ah, De sim, grandes sim, sim. pensadores, Sim, grandes sim. pessoas que te acabam passando informação para você muito legal, né, cara? Sim, por exemplo, eu tenho uma cena que eu guardo muito, assim, de algumas passagens na carreira. No ano passado eu conheci, numa festa, tive a oportunidade de tomar um vinho com Zusa Homem de Melo, que para mim é só um dos maiores críticos musicais que já pisou, né? Então, assim, a alegria de tê-lo aqui no país. Então, saber que um homem desse trabalhou com Elis Regina, por exemplo, nos festivais da Record, né? Então, isso é uma alegria muito grande, que foi a festa de 15 anos da Casa do Saber, onde eu tenho uma série publicada na internet também, a convite do Marinho, que tem a curadoria da Maria Fernanda Cândido. Então, assim, eu fico, foi no mínimo uma grande honra falar sobre comunicação, escrita, criatividade, né, que é uma linha hoje que eu sigo muito, assim. A sua visão de tudo isso que você vive em São Paulo, a visão sua de lá para cá, o que chega para você de informação lá hoje? O que você sente? Hoje... Desculpa, o crescimento de Goiás. Você percebeu que algumas pessoas, claro, tem um monte de gente que tem história, né, que faz um trabalho bacana, mas como chega lá? Tá, eu acho que a cena sertaneja em Goiás é responsável por essa democratização. Então, assim, durante muito tempo, a indústria fonográfica no Brasil foi guiada pelas grandes gravadoras. Então, as grandes gravadoras escolhiam artistas a dedo, ótimos artistas, mas que privilegiavam uma linha chamada de popular brasileira e que eram, de fato, aqueles que mais vendiam, né? Então, eu me lembro, por exemplo, na época que, vamos pegar aqui, por exemplo, na época em que Titãs, Paralamas, Kid de Abelha começaram a surgir, existiam artistas que eram do centro do país, mas não estavam no eixo. Isso não era impossível, por mais que houvesse o talento. Com esses artistas daqui, mulheres principalmente, que tem realmente quebraram um lance de que não existe artista sertanejo mulher, por exemplo. Eu acho que isso é uma grande conquista. As mídias sociais fizeram com que essa tradicional indústria se ajoelhasse, porque a indústria depende desse tipo de produto. Então, quando se fala em democratização, esse é exatamente o conceito, você ouvir aquilo que as pessoas querem. É claro que acho que há também um exagero, não pode ser apenas nessa linha. As gravadoras têm também uma missão cultural, uma missão social, de entender que existem outras vertentes culturais. O samba, o jazz, a música regional, a música de raiz. Então, por exemplo, lá o próprio rock, por exemplo, né? Então, por que não se cria mais um conjunto de rock no país? Porque precisa haver uma estrutura, um patrocínio para isso, né? E como as pessoas não têm chance de escutarem outra vertente, acaba ficando por aí. E isso é em qualquer área, mas a internet possibilitou essa aproximação com um grande eixo. Tanto é que o artista não precisa se mudar mais daqui, de nenhum lugar mais. De nenhum lugar mais. Basta ele ter um estúdio e aí a ideia dele passa a ser transmitida nacionalmente. Então, para quem começa hoje, diferentemente do meu início, né, com 18, 20 anos de idade, para quem começa hoje basta ter um bom estúdio, uma boa rede de relacionamentos e investir bastante em mídia social. Acontece. Voltando no assunto do sertanejo, eles se juntam. Uma coisa que eu observo muito, eles estendem a mão aqui para um outro que está começando e leva junto, né? E um abraço para os sertanejos que conseguiram isso que você falou. Essa definição sua é muito legal. Eu estou muito feliz de você estar aqui, cara. Na verdade, eu estou olhando para você, estou batendo papo com você. Às vezes fico bem perdido, porque muita coisa que está na minha cabeça que eu quero ficar sabendo. A gente está terminando esse bloco agora, já a gente volta. Curiosidades. Aí vamos falar da sua profissão, o que você está fazendo de novidades. Claro. Eu acho muito legal deixar essa marca para as pessoas que assistem a um programa televisivo, né, de que é possível ir atrás do sonho. A grande questão é de fato não desistir desse sonho.
Mas é preciso ter uma estratégia. Então, se um produto não tem um consumo, no mínimo, esse alguém precisa ser extraordinário para que aquela ideia de fato alavanque, né? Eu me lembro muito de uma carta do Drummond apresentando Cora Coralina para o mundo, vamos assim dizer, na literatura. E Cora só passou a ser reconhecida nacionalmente, né, após isso. E já tinha uma produção fantástica da poesia, né? Mas a gente vai terminar esse bloco agora, Legal. porque tem muita coisa para a gente falar. Está aqui esse cara que tem isso, esse pensamento e essa vontade e vai atrás. Daqui a pouquinho a gente volta. Comunicação. Ah, como comunicar é gostoso, né? Sabe, Diogo, eu estava vendo no seu Instagram, e tem um momento que você se posiciona, que você fala, para você vender ou falar algo, chegar até alguém, você já tem que chegar com a sua energia, com a sua força, sim, né? com a vibração. Chegar, vibração. Isso. Porque essa vibração você vai quebrar, às vezes, momentos que estão ali meio amarradão, você quebra com essa animação, né, cara? Sim, sim. Como é que é esse envolvimento seu hoje com as mídias sociais, com o seu Instagram, por exemplo? Curioso isso, muito curioso. Eu, como eu disse então no outro bloco, né, eu sou autor e sou uma, entre aspas, vítima da pirataria no Brasil. Então, só para se ter uma noção monetária, né, no começo eu tinha em média entre 7 a 9 mil reais de direitos autorais de uma obra. Com o avanço da pirataria, em 2 anos esses números passaram a 600 reais. Então, assim, eu, por exemplo, recebia e-mails com o PDF do meu livro, né? Ou muitas vezes a cópia do meu livro, ilegal e tal. E aí eu comecei a ter uma ideia, né, de, então, perceber qual era o movimento. Então, eu gosto sempre de entender que os acontecimentos negativos nas nossas vidas, ou chamados de negativos, podem ser apenas em um primeiro momento. Então, foi quando eu comecei a fazer por aqui, ó, por este telefone aqui, um canal que hoje tem 310 mil pessoas. É um dos poucos canais no YouTube em que não há edição. Então, você que é um profissional da comunicação sabe como a vibração aqui é importante. Então, o meu canal não tem edição, não tem thumb, não tem absolutamente ninguém trabalhando. É só caneta, papel e gogó. Então, comecei falando sobre regras de língua portuguesa. E eu tenho por este meu telefone aqui, né, lá no canal do YouTube, chamado Mesma Língua, meu canal. Eu tenho o vídeo mais visto de pontuação da história do YouTube Brasil. Me conta essa história. Me conta, eu quero saber melhor sobre E aí foi exatamente isso. Eu ouvi até de um humorista de quem eu gosto muito, eu tenho grandes amigos no humor, Paulinho Serra, e um deles o Marcelo Marrom. Então um dia nós estávamos no churrasco, na produtora da Amada Foca, que era a produtora do Paulinho, do Bento, do Marcelo. E aí o Marcelo falou assim, por que você não faz um canal só com a sua voz? Acho que você tem uma voz de locutor e tal. Falei, interessante. Peguei aquela ideia e tal. E aí, eu sempre fui, eu sou professor, então eu saí do universo de concurso público e eu quis desenvolver um canal e uma empresa que ensinasse as pessoas a se comunicar com estratégia. Porque o que eu mais entendi na minha vida, na minha carreira, é que eu sempre tive uma facilidade para fazer dinheiro. Facilidade como? Eu sempre conseguia um trabalho, eu sempre conseguia uma palestra. Inclusive, por exemplo, agora em setembro eu vou liderar uma palestra que vai ser uma das maiores assim na minha carreira, uma palestra para 7 mil professores. E aí eu perguntei para o contratante, de onde surgiu o interesse? Ele falou, a vibração da sua voz em um vídeo em que aparece só a mão. Eu achei extremamente curioso alguém fazer um vídeo no YouTube com papel, é um A4, então tem uma iluminação e tem a minha mão. Então eu vi o Bento fazendo isso, o Bento Ribeiro, né, que é filho do amado João Baldo Ribeiro, um dos maiores gênios da literatura brasileira. E aí eu vi o Bento fazendo um episódio, só que com edição. Falei, bom, então eu vou ensinar as pessoas aqui sem edição, só no gogó. E eu comecei a perceber muito que pela internet existe um sentimento do ouvinte que é assim, as pessoas não querem dar ibope para uma figura, principalmente aquela que não é famosa. Então existe um certo sentimento de, não sei, eu não vou dar o meu like para essa pessoa. Daí eu pensei assim, e se eu não aparecer?
Que é bem aquela coisa Mr. M e tal, que sempre existiu, né? O Louro, o José, da Ana Maria e tal, o Xaropinho, do Ratinho. Então foi mais ou menos essa linha. O meu vídeo chamado Não Erre, vírgula, Nunca Mais tem um título muito estratégico. E eu posso dizer um pouco sobre esse título aqui também, como dica de comunicação às pessoas. Não tem absolutamente nenhum segredo, não tem por que guardar nenhum tipo de estratégia. Ele é o 96º vídeo do canal. Só que, na publicação, eu me lembro exatamente que foi uma sexta-feira, eu publiquei esse vídeo, saí do trabalho. Logo depois, umas 5 horas, eu tinha 20 mil pessoas novas no meu canal. E aí, uma semana depois, 40 mil novas pessoas. Aí parou um pouco e eu falei, não, o caminho é por aqui. Bom, aí depois disso é uma história muito interessante, porque logo depois eu comecei a ter um alto valor no clique do YouTube. Resumo da história, hoje eu consigo ganhar mais pelo YouTube do que com os meus direitos autorais, que era exatamente o meu objetivo, né? Objetivo com o quê? Nós vamos sempre, hoje, na era digital, nós vamos passar por despedidas. Vai acabar o Instagram, um dia vai acabar o YouTube, então é muito interessante você saber se despedir. Então, na sociedade tida como descartável, o maior bem que uma pessoa pode ter é exatamente a palavra dela. A estratégia que ela tem como se comunicar. Então, muitos artistas, personalidades, pessoas que vivem de uma plataforma, dependem demais dela para a sobrevivência. Isso é um tanto quanto perigoso, é preocupante. Foi o que aconteceu com você com os direitos autorais. Com os meus direitos autorais. Aí, de repente, você buscou um outro caminho. Os direitos autorais. Por exemplo... Esse pensamento, desculpa te interromper, a gente vai despedindo. Daqui a pouco o Instagram vai embora, daqui a pouco vai... E há uma outra evolução. Né? Acompanhar isso, cara, né? Você se virar é muito importante. Eu acho que um grande comunicador que fez isso, que conseguiu sempre se virar, foi o Serginho Groisman. Ele é sempre muito presente. Aliás, eu tenho a honra, né, de tê-lo como seguidor do meu trabalho. Então, é uma pessoa que lê o meu trabalho. Nossa, eu fico muito feliz, assim. Mas muito. E ele tem exatamente isso que você falou. Então, ele quebra muito, ele vai levando, ele vai focando ali. E é interessante, todo mundo acha que para você falar com um jovem, ou fazer alguma coisa para jovem, você tem que ser jovem, né? E eu enxergo no Serginho, né, essa coisa de estar sempre jovem. Isso, que aí exatamente essa a sua pergunta sobre a questão da vibração. Então pode ser que eu não tenha a idade cronológica, né, o tempo cronológico ali da juventude, mas eu posso transmitir essa energia da juventude. Isso é fundamental em qualquer ambiente, negócio, apresentação, uma entrevista como aqui, um podcast, fundamental. Porque o que mais prende uma pessoa no vídeo e o que mais prende em uma palestra, em uma rodada de negociação, em um relacionamento pessoal, é o benefício que você entrega ao seu ouvinte. Exatamente. Então, aí você pode vender qualquer coisa, uma xícara, um telefone, uma palestra, uma aula. Então, por exemplo, o professor quando chega na sala de aula e antes de colocar um conceito, entrega à sua plateia o benefício, então ele diz, olha, com esta aula aqui você vai conseguir ganhar R$5.000 a mais. E eu vou te provar por quê. Oi? Então ele lançou ali um desafio. Se esse benefício for um benefício crível, e ele conseguir comprovar isso no fim do tempo dele, ele vai ser aplaudido. Cara. Então, existe uma estratégia comunicativa que funciona e funciona muito. Diogo, tá muito legal, eu estou aprendendo, eu quero aprender mais, sabe? Eu quero fazer esse contato, estar ali com você mais vezes, que vou acompanhar sempre. Um prazer. Porque a gente tem que se encher disso, né? Dessa vontade, desse desejo de conhecimentos, né? Sim. Você tem alguém que você se espelha, assim? Você tem um ídolo? Você chegou a ter uma pessoa que você falou, poxa, esse cara é muito importante. Eu lembro que você contou há pouco, observando os artistas, os nossos, né? Nossos artistas, tal, você foi aprendendo, né? Mas alguém que te passou muita coisa, assim? Sim. Para você ter esse conhecimento, ajudar na sua história? Pessoalmente, eu acho que eu me espelhei muito, eu fui tirando uma semente de cada pessoa, assim, mais do ambiente familiar, assim. Quando se fala sobre inspiração, eu acho que hoje o Leandro, por exemplo, Leandro Carnal, além de amigo, é uma grande inspiração, assim. Os números do Leandro, a generosidade, a educação dele, a maneira como ele encara os negócios. Por exemplo, o Leandro lançou no mês passado um clube de leitura,
são mais de 12 mil pessoas em um clube de leitura. Então, assim, é um mega sucesso por onde passa e consegue uma lição muito grande do Leandro, uma referência, né? Algo que é até muito próprio até do cristão, apesar de ele não ser, que é não usar o nome de ninguém em um sentido negativo. Você pode perceber que em qualquer entrevista do Leandro não existe nada nominal ruim. Então ele está sempre elevando o incentivo. Eu acho isso de uma extrema elegância. Pessoalmente, então, eu tenho muito assim, na minha casa, né, meus irmãos, os meus tios, os valores que eu recebi foram e são extremamente importantes. E aprendi que um lance sobre sucesso é basicamente como no mundo do esporte, assim, você pode alcançar e aquilo ali passou. Então você precisa treinar de novo, corrigir isso cada vez mais, porque as competições são diárias. Então, viver de passado é nobre, mas é o passado. Então você tem que pensar sempre à frente. E sempre há tempo de você atingir outros resultados. Então, é assim, fulano tem uma coletânea de sucessos e tal. Que incrível, maravilha isso. Mas o que ele projeta como treino e conquista para daqui a algum tempo? Então, isso não me deixa cansar, assim. E você tem o esporte também como uma... Sim. Né, da Sim. sua vida muito importante. O esporte... Não, você falou, são 250 quilômetros. Geralmente isso. Você... geralmente eu treino, para falar um pouco sobre esporte, assim, dos meus 20 aos meus 25 anos de idade, eu tive uma atuação muito forte, eu competi e tal, a modalidade de triatlo, sou um atleta amador, né? Faço questão de ser amador, não tenho objetivo profissional com esporte, também não daria tempo, já beiro os meus 40 anos de idade. Então, antes de falar com meu aluno sobre estilo de vida, sobre bem-estar, sobre qualidade, eu preciso dar o exemplo. Então, eu já corri muito no mundo corporativo, no sentido do estresse. E aí eu senti a necessidade e a importância do esporte. Agora, se eu não faço, eu sou apenas um técnico que indica. Se eu faço, eu sou um técnico, um professor e uma pessoa que vai lá e faz. Então, em média, eu nado 10 mil metros por semana, pedalo 250 quilômetros por semana e corro entre 50 a 60 quilômetros semanais. E descanso bastante. Pois é, e nesse movimento todo, a sua cabeça não para. Vem aí novas ideias, novos projetos. Sim. O que está chegando aí que você tem de novo projeto? Assim, então, uma das minhas maiores alegrias, eu tenho um contrato com um dos maiores bancos do Brasil. E aí, o que eu faço nesse contrato? Né? Eu sou um consultor de palavra estratégica de um banco. Então, esse é um contrato que eu assinei em 2019. O que eu faço é perceber todo tipo de ambiguidade, todo tipo de mensagem ruim que o banco possa emitir ou receber. Porque o banco quer, antes de uma assessoria jurídica, ele precisa habilitar as pessoas que estão ali no serviço de atendimento ao cliente, ele precisa entender que a palavra que sai do banco, em ouvidoria, é uma palavra elegante. Então, esse é um trabalho do qual assim, me orgulho muito, muito mesmo. Assim. Eu lidero uma empresa, né? Então, nessa empresa, eu não posso parar em nenhum momento porque eu sou o líder dela. Mas eu entendo que é fundamental o descanso. Então, eu minimamente durmo 6 horas todos os dias. Eu sempre tiro meia hora de um bom descanso e eu não desrespeito o meu corpo. Não desrespeito o meu corpo. Então, acho que isso é fundamental para a recuperação. Alimentação importante aí. Importantíssima. Então, assim, eu tenho uma rede de relacionamento muito saudável também com os meus médicos. Isso por quê? Porque eu quero trabalhar até os 80, 90. Não penso em aposentadoria, de fato. Eu sei que ainda o percurso é muito longo, né? Então, eu vou fazendo planejamentos a cada, por exemplo, 3 anos. Então, hoje mesmo eu completo 1 ano de um objetivo de volta ao esporte, que era poder nadar com um tempo que eu me considerava ali razoavelmente saudável, né? E de poder estar ao lado dos profissionais no esporte, mesmo depois eu tendo alguns anos parado, voltei e hoje eu volto a estar do lado deles. O que eu mais aprendi é que nós precisamos sempre nos corrigir. Então, o bom negócio é feito com um bom prestador de serviço. Então, de nada adianta, mas eu escrevi, fui professor tradicional, de preparatório, hoje trabalho no mundo corporativo. Assim, o passado ficou lá, é admirável.
Eu preciso entregar hoje o resultado de uma maneira, no mínimo, brilhante. Então, os meus alunos hoje, assim, eu posso dizer, né, são profissionais, são empresas, são pessoas que se preocupam com a comunicação estratégica. A diretora do programa foi sua aluna. Olha só. A Nayane. Ah, né? sim. Acho que o Yuri também Brilhante. foi seu aluno. E o que eu acho mais interessante, você é jovem, Sim. você está jovem, né? A gente olha para você e enxerga, quando você fala 80, parece que vai chegar assim legal mesmo. Esse jovem que foi o seu aluno, que te acompanha, que está produzindo hoje, deve ser um orgulho para você também, né? E eu deles, né? Por exemplo, exato. você falou da Nayane. Nayane sempre foi brilhante, desde muito nova, assim, muito ligada à arte, né? Então, é natural que ela continue esse caminho. Mas o que eu mais deixo, a mensagem que eu procuro deixar nós somos imperfeitos, nós precisamos ser nós mesmos melhores. Nós viemos aqui com dois objetivos na Terra, né? Precisamos servir ao próximo e precisamos todos os dias de correções. Então, eu não me apego a questões do passado. Então, eu posso ter tido algo maravilhoso no passado, mas o que de fato me interessa é o que eu planto hoje para que eu possa colher amanhã. E se Deus não me der a oportunidade de colher amanhã, a tentativa vai ser sempre de dar o meu máximo. Olha, É isso que me interessa. você usa de uma técnica muito forte, muito boa. Porque o passado, vai marcar. Claro. Alguma coisa vai ficar. Claro. Mas você não vai deixar que isso interfira no seu presente, né? Nesse momento seu hoje. Sim. Para atrapalhar você. Não. Ficar, nossa, mas eu poderia ter seguido esse caminho, eu poderia ter feito isso. Não, isso não existe para você, né? O que eu aprendo muito, por exemplo, com a corrida, é que você nunca vai fazer um tempo extraordinário sem treinar. O atleta nunca toma susto, sabia? O atleta se emociona. Ele nunca toma susto. Ele sabe que ele mereceu o primeiro lugar. Então, nas Olimpíadas, né, há pouco nós vimos em Tóquio, não existe nenhum atleta assustado. É incrível existe um atleta isso. emocionado. O atleta sabe o tempo que vai fazer. É verdade. Ele vai na emoção. Que quando ele vibra ali, olha, isso é bonito demais, cara. Eu tô até enxergando isso. Aquela emoção que ele ganhou, ali está, mas na cabeça dele está todo o processo do que ele fez, a luta dele, os treinos, né? Tipo assim, eu sabia. Muitos falam, né? Eu sabia que ia chegar. Sim. Aquele menino que ganhou no surf, o brasileiro. Né? Ele Sim. falou que às 3 horas da manhã, ele falou com Deus, sentou e falou assim, olha, estou indo, vai acontecer e tal. E é bem isso. Né? As suas palavras, Diogo, são muito importantes, inclusive para mim. E por mais que eu tenha uma história, que minha história é mais do que a sua vida, né? Eu quero aprender. Eu tenho uma vontade muito de aprender. Talvez por isso eu continuo fazendo, apresentando um programa de televisão, porque eu fiz isso no teatro, no cinema, né? Trabalhei em todos os meios de comunicação, isso eu fiz a vida toda. Sou um autodidata mesmo, eu não busquei, não fui para a escola, não aprendi, fui fazendo, foi acontecendo na minha vida. Sim. E hoje eu enxergo os meus filhos nesse processo de crescimento também numa área que é a área de comunicação. Estar com você aqui batendo esse papo, para mim, eu estou falando sério isso. Eu estou aprendendo com você. E tenho certeza que quem está em casa está tipo assim, olhando para você e falando, poxa, cara, eu queria saber mais, eu quero ouvir mais, né? E estou orgulhoso, eu estou feliz de você estar aqui. E desejo só sucesso para você, que você continue fazendo o seu trabalho lindo, que você alcance ainda mais, né? E leva exatamente para essas pessoas que estão ali do teu lado, que são pessoas importantes, a nossa história também, porque você leva isso através do seu trabalho, né? Sim. Poxa, de onde? De Goiás. Gente, ele é um orgulho para nós. O que eu queria, só aproveitar um ganchozinho aqui, Diogo, falar o seguinte, valoriza as pessoas que estão do seu lado. Não é só para esse sucesso, mas valoriza. Valoriza o ser humano, o abraço, o beijo, o amor, a palavra. Isso é que é importante. O tempo nosso está chegando ao fim. Sim. Eu queria muito mais, gostaria muito quando você voltasse, a gente tivesse a oportunidade de falar de novos trabalhos e tudo. Queria pedir a você, Diogo, que desse uma mensagem para as pessoas que estão em casa, te acompanhando aí a nossa entrevista. Bom, eu quero, claro, né, por fim aqui agradecer a todos da Gazeta, a Nayane pelo convite, ao Juquinha também, e
também, principalmente por esse tema, que é o tema da minha vida e é o tema também da sua vida. É o poder que a palavra tem diante dos nossos semelhantes. Você consegue absolutamente tudo aquilo que for crível na sua vida. E quando eu falo sobre aquilo que for crível, é exatamente aquele sonho que talvez esteja um pouco adormecido. E o papo não é sobre o lance de autoestima e apenas dizer palavras bonitas 3 vezes ao dia. É de lutar, acreditar, trabalhar, corrigir. E quanto mais você se corrigir, mais você estará próximo do seu objetivo. E no fim das contas, quanto mais nós somos úteis àquelas pessoas que ouvem a nossa palavra, mais nós temos uma serventia aqui neste planeta, que é a casa de todos nós. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Demais. E até a próxima. Poxa, eu estou esperando, vou estar assim, ansioso para acontecer de novo. Até a próxima. Daqui a pouco a gente volta no próximo bloco. De volta com o programa Horário Nobre com Juquinha, com o quadro Horário da Lei, com o Dr. Luiz. Sempre um prazer estar aqui no seu programa, meu amigo Juquinha. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os limites da liberdade de expressão no âmbito da internet, das redes sociais. É importante esclarecer que a liberdade de expressão ela é consolidada no âmbito da Constituição, ali no artigo 5º, mas existem limites que precisam ser respeitados. A partir do momento que a pessoa, ao se expressar, usando-se as redes sociais, ou mesmo fora das redes sociais, de maneira ofensiva, infringindo uma ofensa à honra de uma outra pessoa, isso configura crime, uma prática criminosa e que ela é coibida no âmbito ali do Código Penal, nos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Lembrando ali que a diferença entre esses crimes, o crime de calúnia é a imputação de um fato definido como crime a outra pessoa. Então, se você alega que a outra pessoa roubou, olha, que a outra pessoa matou, que a outra pessoa cometeu, enfim, um ato que seja configurado como crime, vai entrar ali no crime de calúnia. O crime de difamação é você, como o próprio nome já diz, você difamar a pessoa, você trazer ofensas para a pessoa de maneira pública, e ali as redes sociais acabam sendo uma ferramenta para perpetrar esse crime de maneira mais grave, e aí acaba que pode ser configurado ali um adicional na pena, tá? Então, o crime de difamação é quando você faz essas ofensas de maneira pública para um conjunto variado de pessoas, e o crime de injúria, ele é um crime que envolve o sentimento pessoal da pessoa. Então, às vezes ela se sente ofendida por uma determinada palavra que causou um desconforto, e aquele desconforto ele acaba sendo um desconforto que traz para ela como se fosse algo bastante ofensivo. E até é interessante sobre o crime de injúria, porque às vezes o que é injúria para mim não pode não ser injúria para outra pessoa, entendeu? Então pode ser configurado como algo normal, não como injúria. Então vem muito daquela honra subjetiva, né? Então os demais tratam da honra objetiva e o crime de injúria é da honra subjetiva, ou seja, eu tenho que me sentir ofendido para ser configurado de fato o crime de injúria. E é importante aí que as pessoas entendam que existem esses limites, que tem que ter o respeito, seja presencialmente, seja com o uso das redes sociais. As pessoas não podem ficar cometendo esses crimes, fazendo ofensas e utilizar as redes sociais como forma de capitalizar esses crimes, e nem como forma de se manterem anônimos, porque hoje, inclusive, existe a Delegacia de Crimes Cibernéticos que faz a apuração desses perfis falsos que divulgam essas informações. Tá? Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, doutor Luiz, e é interessante e ruim que nas mídias sociais as pessoas estão condenando as outras assim, né, gratuitamente. Isso é verdade. Daqui a pouquinho a gente volta no próximo quadro. O programa de hoje, ele provocou em mim uma vontade maior de comunicar, uma vontade maior de continuar levando o meu trabalho, que é esse trabalho de falar com vocês. O Diogo Arraes,
Se você, inclusive, quiser entrar em contato com ele, aqui tá, vai estar aqui o Instagram, o endereço dele nas mídias sociais. Esse jovem que é goiano e que mostra aí para o Brasil e para o mundo esse trabalho belíssimo que ele faz. E a mensagem é essa, é você acreditar que você pode realizar os seus sonhos. Se você começou ali pequenininho, sabe? Você foi ali, ele mesmo falando, começou dando aula longe ali, e hoje está aí para o Brasil inteiro. Então você também pode alcançar os seus objetivos e os seus sonhos. E é o que nós desejamos para você. Uma semana repleta de amores, de paixões, de luta e prosperidade. Até domingo que vem.